galera, seja novamente bem-vindo aí ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Gente, hoje é uma aula bem interessante aqui sobre movimento uniforme, tá? Então, se você tem dúvida sobre o movimento uniforme, vem comigo agora que tu aprende. Siga aí nas redes sociais, tá? Emanuel Macedo, meu Facebook, e professor Emanuel Macedo, o Instagram, tá? Compartilha essa aula, ajuda aqui o canal do professor a crescer. Vamos lá? Então, pessoal, o que seria um movimento? Vou colocar aqui com branco, né? O que seria um movimento uniforme, tá? Movimento uniforme. Sigla MU. Bom, gente, primeira coisa, para a gente saber do movimento uniforme, a gente tem que analisar o que é que caracteriza um movimento uniforme. Então, vamos colocar aqui características do MU, certo? Bom, a primeira característica do MU é você saber que é um movimento em que o módulo, tá? O módulo da velocidade, é constante. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que toda vez que estiver falando de um movimento uniforme, o módulo da velocidade é constante. Segunda coisa é saber que deixa eu colocar aqui a borrachinha, é saber que a aceleração escalar desse movimento, é constante. Ou melhor, é nula, tá, pessoal? Nula, uma vez que um corpo em movimento uniforme, ele não pode ter aceleração escalar. Então, a aceleração escalar aqui é nula, certo? E a terceira característica é saber que ele anda distâncias iguais em tempos iguais, tá? Então a gente aqui tem três características que definem, tá, o movimento ser uniforme. Primeiramente, que o módulo da velocidade é constante, a aceleração escalar é nula e anda a distâncias iguais em tempos iguais. Então, digamos que a gente tenha, tá, um veículo que ele está em MU, tá? A gente vai ter, digamos, aqui esse carrinho, tá? Desenhar aqui um carrinho. Deixa eu pegar aqui o azul. Então, tem aqui um carrinho, ó. E esse carrinho, pessoal, ele parte do tempo inicial zero, tá? Vou colocar aqui, ó. Tempo inicial zero. Ele está partindo com a velocidade de 50 km por hora, ok? Bom, se ele está em movimento uniforme, depois de 1 hora, ele tem que continuar com 50 km por hora. Depois de 2 horas, ele continua com quanto? Com 50 km por hora. Em 3 horas, ele continua com quanto? Continua com 50 km por hora. Ou seja, esse movimento aqui a gente pode dizer que é um movimento, tá? E a gente pode chamar esse movimento aqui, ó, de movimento retilíneo, já que a trajetória é reta, tá, pessoal? Temos uma trajetória reta. Uniformemente, desculpa, pessoal. Movimento uniforme, eu queria chamar de uniforme progressivo, tá? Isso aqui é um movimento retilíneo, uniforme progressivo, uma vez que ele está no sentido da trajetória, certo? Nota que a cada 1 hora que se passou aqui, ó, ele sempre manteve a mesma velocidade, uma vez que ele está em movimento uniforme. Então a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que por hora o carrinho andou necessariamente 50 km. Em 2 horas ele andou 100 km. Em 3 horas ele andou 150 km. Em 4 horas ele andou 200 km e por aí vai, de forma que ele manteve a velocidade média de 50 km a cada hora. Isso define, tá, o movimento andar
Isso define o corpo estar em movimento uniforme, ou seja, ele anda distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, tá? Então, essa é a primeira característica aí do movimento uniforme. Outra coisa que a gente poderia explorar aqui do movimento uniforme é o seguinte: todo movimento uniforme ele é regido por uma função chamada função horária da posição. O que seria a função horária da posição? Ora, você já deve ter estudado lá no seu ensino lá de matemática, do primeiro ano, lá do ensino médio, até no nono ano a gente vê isso, que uma função é quando você tem algo, tá? Você tem alguma grandeza variando em função da outra. Aqui no caso, eu vou ter o tempo, né, ó, variando em função, tá? Em função da posição. Por isso que a gente chama isso aqui de função horária da posição, porque é o tempo, né, horário, tempo, variando em função da posição. Como é que a gente chega nessa função horária da posição? Bom, vamos pegar aqui a velocidade média. A velocidade média de um movimento qualquer é dado por ΔS dividido por ΔT, certo? Mais uma vez, lembrando que a nossa velocidade média aqui é uma velocidade instantânea, uma vez que, se o movimento é uniforme, essa velocidade a cada instante é a mesma durante toda a viagem, tá? Então a gente pode dizer que a velocidade média é uma velocidade instantânea, certo? A velocidade média que ele tem a cada instante. Então posso chamar isso aqui simplesmente de V, ok? Bom, ΔS é posição final menos a posição inicial. O que é ΔT? É tempo final menos o tempo inicial, tá? Bom, eu vou considerar aqui, sempre que o movimento se inicia, o tempo inicial é zero, ok? Então, nesse caso, esse termo aqui vai ser zero. Logo, a velocidade média vai ser igual a posição final menos a posição inicial dividido apenas por t, ok? O t que está dividindo, ele passa para esse outro lado aqui da igualdade, multiplicando. Ficou Vt, é posição final, menos posição inicial. Vou esquecer aqui. Ok? Pegando a posição inicial e jogando para o outro lado, eu vou ter que posição final, tá? Esse termo aqui, que estava negativo, passa para o outro lado. Então, a gente vai ter uma função do tipo S0 mais Vt. Essa daqui, ó, é o que a gente chama de função horária da posição, tá? É só você ver que a posição do corpo muda para cada instante de tempo. Professor, pode fazer uma demonstração dessa função horária aqui? Posso. Vamos fazer de conta que eu tenho uma função desse tipo aqui, ó. S é igual a 8 mais 4t, ok? Tá? É um exemplo. Pessoal, se a gente olhando para essa função aqui quisesse descobrir qual é a posição inicial do corpo, bom, a posição inicial do corpo seria 8 metros, obedecendo aí o sistema internacional, certo? É só você olhar, ó, que a posição inicial, esse número aqui, que é o valor do S0, é sempre um número que não está multiplicado por ninguém, tá? Bom, quem é que seria a nossa velocidade? Bom, a velocidade é justamente aquele número que está multiplicado pelo tempo. Então, no caso aqui, eu vou ter uma velocidade do tipo 4 metros por segundo. Beleza? Se a gente quiser descobrir qual é a posição do corpo para os instantes t igual a 1 segundo, t igual a 2 segundos, t igual a 3 segundos, como é que a gente faz isso? Muito fácil, pessoal. Você vai pegar a posição do corpo no instante t igual a 1 segundo. Então você pega a função 8 mais 4 e troca pelo valor do t, né? O t igual a 1. Isso aqui vai ficar 12 metros, certo? Depois, vamos determinar qual é a posição do corpo no instante 2 segundos. Pega de novo a mesma função, 8 mais 4, e troca t por quanto? Por 2. Resultado aqui vai dar quanto? 4 vezes 2, 8. 8 mais 8, 16
metros. Tá? Qual é a posição do corpo no instante 3 segundos? Pega de novo a função 8 mais 4 e substitui o tempo por 3. Isso aqui vai ficar igual a 12 com 8 vai dar 20 metros. Certo? Bom, vocês podem perceber que o corpo ele está andando 4 metros a cada 1 segundo que está se passando. Logo, a velocidade dele é 4 metros por segundo, uma vez que ele anda a distâncias iguais em tempos iguais, certo? E um detalhe aqui, pessoal, sempre que a função se apresentar com um sinal positivo, a gente já pode saber que esse movimento é um movimento progressivo, certo? Movimento progressivo, uma vez que a velocidade é positiva, certo? Se a gente tiver uma função do tipo s igual a 8 menos 4t, onde eu tenho agora um sinal de menos aqui, ó, na minha função, o que significa 8 menos 4t? O que significa esse menos? Esse menos indica que a nossa velocidade é negativa. Velocidade negativa significa que o movimento ele é retrógrado. Se você não viu a aula de movimento retrógrado que eu postei aqui algumas semanas atrás, é só você voltar que você vai entender melhor. O movimento retrógrado é aquele movimento no contrário, contra a trajetória. Consequentemente, a velocidade sempre vai ser negativa. Tá? Então, nesse caso, se eu fosse repetir a mesma coisa, ó, a posição inicial seria 8 metros. A velocidade seria menos 4 metros por segundo, menos porque o movimento é retrógrado, não é porque a velocidade seja negativa. E se a gente quiser descobrir de novo, ó, qual é o tempo no instante 1 segundo, no instante 2 segundos, no instante 3 segundos, a gente vai encontrar agora respostas diferentes, uma vez que as posições vão diminuir. Então, para o instante t igual a 1 segundo, deixa eu ajeitar aqui, cadê a borracha? A posição para o tempo 1 segundo vai ser o que? Vai ficar 8 menos 4 vezes 1, certo? Então, nesse caso, eu vou ter um resultado de quanto? 4 metros, tá? A posição do corpo no instante 2 segundos vai ficar 8 menos 4, instante 2. Coloca 2 no lugar do t. Vai ficar quanto aqui? 8 menos 4 vezes 2, 8. Ou seja, 0. Significa que ele está passando na origem. Passou na origem dos espaços. Tá? Se for um caso, na posição, qual a posição no instante t igual a 3 segundos? Fica 8 menos 4 vezes 3. Isso aqui vai ficar quanto? Ó? 8 menos 12 menos 4 metros. E assim por diante. Note novamente que ele está andando 4 metros a cada 1 segundo. Consequentemente, a velocidade dele é 4 metros por segundo, negativo, porque as posições aqui, ó, estão diminuindo. Ele está em movimento retrógrado, tá? Caracterizando aí um movimento uniforme e retrógrado. Ok, galera? Então, ó, se você gostou da aula, tá? Se você gostou da aula, achou a aula interessante, deixa seu like, compartilha, tá? Divulga nas redes sociais que próxima aula será melhor ainda. Valeu, galera. É isso por hoje. Aquele abraço.